Bom, gente, vamos lá. Então, a gente fala nessa aula sobre a parte de sistema genital feminino. Então, eu deixei o sistema genital feminino em uma única aula, porque eu quero que vocês assistam, né? Agora depois dessa aula, vai entrar de férias. Então, eu quero que vocês tenham esse material para poder assistir a aula e entender, ok? Bom, primeiro, sistema genital feminino, ele tem aquelas funções que a gente já viu lá no masculino. Então, produção de gametas e de hormônios, receber os gametas durante o ato sexual, propiciar condições favoráveis para a fecundação e, além disso, né, o genital feminino ainda possibilita o desenvolvimento aí de um embrião que se desenvolve, forma o feto, até que esteja pronto para viver fora do corpo da mãe. E aí a gente divide em duas partes, órgãos internos e órgãos externos. Quem são os órgãos internos? Então, eu tenho os ovários, eu tenho as chamadas tubas uterinas, tá? A gente escuta muito falar trompa, mas o nome mais correto na anatomia, de acordo com a terminologia anatômica, é tuba uterina, útero, e aqui, após o colo do útero, a gente visualiza já a região da vagina. Então, esses são os órgãos internos. Bom, então a gente começa lá na região do ovário. O ovário é um órgão pequeno, é o órgão que vai produzir os gametas femininos que são os óvulos. Eles têm uma forma de amêndoa e, além disso, eles produzem os hormônios femininos também. E aí aqui a gente visualiza que os óvulos, né, eles se desenvolvem então dentro do ovário, passam por um momento aqui de cisto até que possam estar prontos para o que a gente chama de ovulação. O que acontece aqui é que o ovário, então, ele vai produzir o estrogênio. O estrogênio é importante para a proliferação celular, para dar as características femininas, e a progesterona, que é importante lá no reparo do endométrio, importante para a mama, para a preparação da mama durante a gravidez, e aí vocês vão ver isso com muito critério lá na parte de fisiologia, certo? Aqui a gente já visualiza, né, a artéria e a veia, a artéria ovárica, a veia ovárica, que vão ser responsáveis pela vascularização, então, da região do ovário. Bom, e aí o que acontece aqui é que eu tenho nesta região um grande ligamento. Imaginem que a gente colocou, como se a gente colocasse um lençol no varal. Esse grande ligamento é o chamado ligamento largo. E o ligamento largo, ele vai ser dividido aqui nesta região em algumas partes. Então, eu tenho primeiro o mesométrio, que está relacionado à região do útero. Eu tenho a chamada mesossalpinge. A mesossalpinge está relacionada aqui às tubas uterinas. E tenho o chamado mesovário. O mesovário, ele fica nesta região aqui, próxima ao ovário. Aqui a gente visualiza melhor a região do mesovário, que é uma parte do ligamento largo que está relacionada à fixação do mesovário. Bom, e aí o que acontece é que, além de ajudar na fixação do ovário, o mesovário, ele também é responsável pela passagem de estruturas que vão irrigar, drenar vasos linfáticos e nervos que vão para esta região do ovário. Então, o ligamento suspensor do ovário é formado pelo mesométrio nesta região de passagem das estruturas. Então, aqui, na verdade, o mesométrio, ele transforma o seu nome para ligamento suspensor do ovário.
Então, a gente tem aqui a passagem de artérias, de nervos, de linfáticos e todas essas estruturas que vão ser responsáveis aí pela manutenção do ovário, ok? Bom, e aí aqui a gente visualiza de uma outra forma, então, ó, eu tenho aqui a passagem das estruturas através do ligamento ovárico, do ligamento suspensor do ovário, que é formado pelo mesométrio. E aí a gente tem então as artérias ováricas, então que estão cansados de saber, ramos da artéria aorta abdominal. Então, a artéria aorta abdominal vai dar as artérias gonadais, no caso das mulheres, a artéria ovárica, e a artéria ovárica, ela chega ao ovário, aqui a tuba está passando na frente, mas ela chega ao ovário, então, para fazer a irrigação da região. E a drenagem, assim como lá nos homens, é feita pelo plexo pampiniforme. Então, nos homens, o plexo pampiniforme vai drenar a região dos testículos e do epidídimo. Aqui é a mesma coisa. Então, como a estrutura análoga ao testículo do homem na mulher é o ovário, então a gente tem aqui um plexo venoso e a gente visualiza aqui nessa figura que a artéria ovárica ela está passando no meio desse plexo, que é o plexo pampiniforme, e aí as veias vão se fundir e formar então as duas veias ováricas. E de novo, a veia ovárica do lado direito drena diretamente para a veia cava inferior. E a veia ovárica do lado esquerdo drena para a veia renal, ok? Já discutimos isso lá em relação às veias testiculares que são análogas. Então, olha lá. Aqui, para visualizar, a veia ovárica do lado direito, ela drena diretamente para a veia cava e a veia ovárica do lado esquerdo drena para a veia renal. Bom, e aí, então, o ovário ele é responsável pela ovulação. A ovulação, ela acontece dentro da cavidade pélvica. A tuba, na verdade, ela não está colada ao ovário, então existe a possibilidade desse óvulo ele cair dentro da cavidade pélvica. E aí o que vai acontecer é que as tubas uterinas elas têm tentáculos que são chamados de fímbrias e esses tentáculos, essas fímbrias vão capturar o óvulo para que o óvulo entre dentro da tuba uterina e comece o caminho dele aqui. Aqui uma outra visualização, então a tuba uterina, ela começa em uma região chamada de infundíbulo. Então aqui no infundíbulo eu visualizo esses tentáculos que são as fímbrias. Depois uma segunda porção, que é a segunda porção maior, que é a chamada ampola. Então a ampola normalmente é onde o óvulo se encontra com o espermatozoide. Então é nesta maior porção da tuba que é a ampola. Quando ela começa a estreitar, eu tenho o istmo. E depois aqui a parte uterina, que vai ser o segmento que realmente passa por dentro da parede uterina, ok? Então, essas são as porções da tuba. Infundíbulo, a ampola, aí depois começou a estreitar o istmo e por último aqui, então, a região da parte uterina. Aqui uma outra forma de visualizar, então aqui a região do infundíbulo, a gente visualiza bem, né, onde estão as fímbrias. Depois eu tenho essa parte que é a ampola, depois aqui o estreitamento que é o istmo e a parte uterina que estaria lá dentro da parede do útero, não dá para visualizar nesta figura. E aí a laqueadura, a ligação das tubas é realizada, então,
como a gente já falou lá na vasectomia, é o mesmo preceito. Então, o que se faz é a amarração da tuba uterina e o corte para que o espermatozoide ele não consiga chegar no óvulo. Então, da mesma forma que a gente discutiu lá a vasectomia, o óvulo ele vai continuar sendo produzido, só que ele não consegue passar por esta região, né? Então, a mulher continua ovulando naturalmente, o ovário continua funcionando. Bom, e aí é o que a gente também discutiu na aula passada. Então, este é um procedimento que requer centro cirúrgico, requer uma anestesia mais elaborada, requer um período pós-operatório maior, ok? Então, esta é o procedimento da laqueadura da cirurgia de esterilidade da mulher. E aí, o útero, então, que é o próximo órgão, a gente vê aqui na figura, é um órgão muscular, é um órgão oco, piriforme em forma de pera e é, então, responsável pelo desenvolvimento do óvulo quando ele é fecundado. O útero, ele está numa posição antivertida sobre a bexiga. Então, ele fica, na verdade, ele fica para frente, virado para frente, antivertido. E aí, a gente imagina que o posicionamento do útero se modifica quanto mais eu tenho a bexiga cheia. Então, quanto mais a bexiga vai ficando cheia, mais eu tenho a retroversão do útero, ok? Então, a gente visualiza aqui as angulações em relação ao eixo da vagina, aqui a angulação em relação ao eixo da cervix, que é o colo do útero, né? E aqui o eixo em relação ao eixo do próprio corpo uterino. Bom, e aí o útero, então, ele possui alguns ligamentos. Então, a gente já viu o ligamento largo, o mesométrio, que é o ligamento responsável pela fixação do útero. Mas aqui também eu tenho o chamado ligamento redondo, que a gente já falou dele quando falou em canal inguinal. Então, o ligamento redondo do útero é a estrutura que passa por dentro do canal inguinal na mulher e ele vem se inserir aqui nos lábios maiores. E eu tenho um outro ligamento, que é o ligamento útero-ovárico, que fica aqui nesta região. Então, ligamento redondo, ligamento útero-ovárico. E o útero, ele sendo um órgão muscular, ele tem algumas camadas. Então, o perimétrio é a camada mais externa, o miométrio é o músculo que forma a parede uterina, então é ele quem contrai, né, e dá a cólica tanto do parto quanto do ciclo menstrual, aí da menstruação. E ainda existe uma camada mais interna que é o endométrio. Então, essa camada que é o endométrio é quem vai descamar na menstruação. Então, é a camada mais interna do útero que é chamada de endométrio. E além disso, além das camadas, o útero ele também possui regiões. Então, eu tenho o fundo é esta região mais lá em cima do útero, então acima dos ósteos da tuba uterina, essa parte, né, bem funda mesmo. Depois a gente tem o chamado corpo, o istmo é sempre uma região que estreita. E por último, essa grande porção que é o cérvix, ou colo do útero. Então, uma parte estreita, uma parte cilíndrica. E o cérvix, ou a cérvix, e o colo do útero, eles vão aqui se projetar já para dentro da vagina, ok? Uma forma de visualizar o colo do útero é através desse instrumento, que é um espéculo, e você consegue visualizar, então, o colo do útero desta forma. Então, o colo do útero, ele apresenta aqui um orifício de saída que é o ósteo uterino. Bom,
A vagina ela é um tubo músculo membranáceo de cerca de 6 a 9 centímetros. Então, olha lá, ela é posterior à bexiga, ela é anterior ao reto e a gente precisa lembrar daquelas escavações formadas pelas dobras peritoneais. Então, eu tenho aqui uma primeira dobra entre a bexiga e o útero, que é a região da escavação ou espaço vesico-uterino, e depois uma região posterior aqui, que é a região reto-uterina, ou então também pode ser chamada de fundo de saco de Douglas. Então, provavelmente vocês escutarão lá na clínica e na cirurgia com esse nome, fundo de saco de Douglas. A vagina ela é normalmente ácida e a gente falou, né, que para isso existe uma secreção especial da glândula bulbo-uretral que vai retirar aí a acidez da vagina. E o que acontece aqui é que essa acidez, na verdade, ela é importante. Por quê? Porque ela evita o desenvolvimento de infecções aqui na região da vagina. Então, de uma outra forma, aqui o colo do útero, então a vagina ela começa, ela tem uma porção inicial e o término dela é aqui a região que a gente chama de ósseo da vagina, onde tem o ímen. O ósseo da vagina ele fica aqui entre os lábios menores e esta região entre os lábios menores é o que a gente chama de vestíbulo da vagina. Então, olha lá, aqui de uma outra forma, eu tenho o colo, né, do útero. A gente visualiza que a vagina, ela tem muitas rugas. A uretra, ela acaba marcando a vagina. E aqui, então, a gente já visualiza os lábios, o que seriam os lábios menores. E aqui seria a entrada da vagina, que é chamada de vestíbulo da vagina. Uma outra visualização, então aqui o canal vaginal, e o que acontece aqui é que por conta desta projeção do colo do útero, acabam se formando aqui o que a gente chama de fórnice da vagina. Então, o fórnice é esta região que fica em volta do colo do útero, como a gente está visualizando um corte sagital mediano. Eu tenho então o fórnice chamado de anterior e o fórnice chamado de posterior. Então, na verdade, olha só, quando a gente visualiza de baixo para cima, é esse anel que fica em volta do colo do útero. Então, aqui num esquema, olha só, o fórnice anterior, o fórnice posterior e os fórnices laterais. Então, é no fórnice, por exemplo, que o sêmen fica depositado depois da ejaculação do homem. E aí o que acontece? O sêmen fica aqui e os espermatozoides começam a nadar para entrar aqui no ósseo uterino. Então, essa é a importância do fórnice da vagina. E aí, aqui nesta região, entre o útero e a vagina, existem algumas condensações de uma grande fáscia que tem nesta região, que acabam formando o que a gente chama de ligamentos subperitoneais. Então, esses ligamentos subperitoneais, eles vão desde o colo do útero, da região aqui da próxima à vagina, e eles vão estabilizar o útero lá na cavidade da pelve. Então, eles ajudam na estabilização do útero junto com aqueles outros ligamentos que a gente falou. Então, o útero ovárico. E aí, são, na verdade, 3 condensações da fáscia. Uma mais anterior, e aí essa condensação mais anterior é o chamado ligamento pubocervical. Depois, vou mostrar melhor daqui um pouco. Depois, a gente tem uma condensação mais lateral, que é o chamado ligamento transverso do colo, ou chamado ligamento cardinal.
E uma região, uma condensação mais posterior, que é o que a gente visualiza melhor aqui, o que são os transversos, né? Mais posterior, que é o ligamento reto-uterino, tá? Então, aqui a gente visualiza bem o mais posterior, que é o reto-uterino, e o lateral, que são os ligamentos transversos do colo. Então, olha lá, o anterior é o chamado ligamento pubocervical, agora aqui a gente visualiza melhor. Depois, o ligamento lateral, a gente visualiza aqui nessa figura de uma outra forma. Por que ele é importante? Então, ele tem vários nomes, ó, ligamento transverso do colo, ligamento cardinal ou ligamento de McEnroe. O que acontece é que esses ligamentos, eles são laterais e eles dão passagem para os vasos uterinos. Então, as artérias uterinas, as veias uterinas, elas passam por dentro deste ligamento, a gente está visualizando aqui, né? Por dentro desse ligamento transverso do colo. E o ligamento posterior, então, que é o ligamento reto uterino, que a gente visualiza aqui nessa figura, né? O número 5 aqui, que fica fácil de visualizar. Ou então ele pode ser chamado também de sacro uterino. A vascularização desta região, então, é através de plexos arteriais. Então, a gente tem as artérias e veias uterinas, artérias e veias vaginais, então, que são ramos da artéria ilíaca interna, ok? Bom, vamos lá para os órgãos externos. Então, aqui a gente visualiza a genitália externa. A genitália externa é chamada de vulva. Então, a gente visualiza aqui o chamado monte púbico, aqui os grandes lábios, os pequenos lábios, e aí, como eu disse, os pequenos lábios delimitam esta região que é o vestíbulo da vagina, o clitóris, aqui logo abaixo o orifício uretral e o ósseo da vagina, onde está o ímen. Numa outra visualização, então aqui região do monte púbico, então as estruturas que estão nesta região no trígono urogenital, principalmente então a região do clitóris, o vestíbulo da vagina, que é o espaço entre os lábios menores, e essas pregas cutâneas que existem aqui na região. Então, tudo isso aqui é o que a gente chama de pudendo, vulva ou genitália externa da mulher, ok? Em relação ao ímen, essa membrana que fica na região do ósseo da vagina, existem alguns tipos de ímen. Então, o ímen chamado de anular, o ímen chamado de septado, o ímen chamado de cribiforme, e aqui é quando a mulher já teve a relação sexual e que o ímen ele foi rompido, ok? Então, o ímen é uma estrutura que pode ter várias formas e que fecha aí a região do ósseo externo da vagina. Bom, o clitóris é uma região, então, que é a região de prazer da mulher, e ele é dividido em raiz e no chamado bulbo do vestíbulo. Então, as raízes, elas são iguais lá ao que a gente viu na aula de pênis. Então, elas são formadas pelos corpos cavernosos, elas estão junto com os músculos isquio-cavernosos. E o que acontece aqui é que estas raízes, elas vão se juntar para formar o chamado corpo do clitóris. E aí o corpo do clitóris acaba numa dilatação que é chamada de glande do clitóris. O bulbo do vestíbulo é esta região aqui que está profunda aos lábios menores. Então, elas são massas de tecido erétil que são contínuas com a glande do clitóris,
Na verdade, a glande do clitóris, que vai ser também, como a gente visualizou lá no pênis, envolta por uma pele que é chamada de prepúcio. Então, olha lá, os ramos, eles estão inseridos nos ramos isquiopúbicos, tudo igual lá no pênis. Cada ramo é formado, então, pelo corpo cavernoso. E o que acontece é que esses ramos, eles vão num sentido póstero inferior para se unir e formar o chamado, então, corpo do clitóris. O corpo do clitóris, ele vai dar sustentação ao prepúcio, então a gente visualiza aqui essa pelezinha acima do corpo do clitóris, que é o prepúcio, e ainda aqui a região da glande do clitóris, que está posicionada aí logo na extremidade do corpo do clitóris. Bom, aqui ainda, gente, existem as chamadas glândulas vestibulares maiores e as glândulas chamadas de parauretral. Então, essas glândulas, elas vão formar substâncias que vão ajudar na lubrificação desta região. As glândulas vestibulares maiores, a gente visualiza aqui nesta figura, elas estão posteriores aos bulbos do vestíbulo, então aqui o bulbo do vestíbulo e essas glândulas, e elas vão liberar as suas substâncias em cada lado no ósseo da vagina. Então, a gente visualiza aqui, ó, um pequeno orifício de cada lado da vagina, que são os orifícios em que eu vou ter as glândulas vestibulares maiores chegando, a substância dessas glândulas. Aqui na figura mesmo, a gente visualiza aqui, então, logo ao lado, então elas são homólogas às glândulas bulbouretrais nos homens, e elas produzem, então, a secreção que vai lubrificar esta região durante a estimulação sexual. Bom, e aí a gente acaba falando da vascularização. Então, a vascularização, a gente precisa pensar que é análoga ao homem também. Então, a gente tem a artéria pudenda externa. A artéria pudenda externa, lembrando que é ramo da artéria femoral, e que vai principalmente para a pele, lá na região do clitóris, lábio maior, lá na região do pudendo. A gente tem a artéria pudenda interna. A artéria pudenda interna, ela está chegando aqui, ó, ela já deu a retal inferior e ela continua aqui para frente, vai dando ramos. O primeiro grande ramo é a artéria perineal, que vai em direção ao períneo. E a artéria perineal, ela vai dar vários ramos para as regiões aqui da genitália externa. Então, ela vai dar artéria labial posterior, que a gente visualiza aqui. Ela vai dar a artéria do bulbo do vestíbulo, então, que vem para esta região do bulbo do vestíbulo. Ela vai dar a artéria profunda do clitóris, então, que vai fazer a irrigação desta região. E as dorsais do clitóris, que são análogas às dorsais do pênis lá no homem também, que a gente viu, inclusive, que são duas artérias para uma veia. E a vascularização, gente, é através das veias do períneo. Então, as veias do períneo, elas vão acompanhar as artérias e vão até a veia pudenda interna. Agora, existe aqui uma exceção, que é a veia dorsal profunda do clitóris. Porque esta aqui, ela vai drenar a glande, vai drenar os corpos cavernosos e ela vai diretamente para o plexo venoso ao redor da bexiga. Então, lá no homem, esta veia, ela drena para o plexo da próstata. Mas aqui na mulher, ela vai drenar para o plexo venoso da bexiga, ok? Então, esta é a exceção, que não vai se juntar às veias pudendas internas, nem às veias pudendas externas, que caem, então, lá na veia femoral. Ok, gente? Espero que tenham gostado e até a próxima!